Eu sou a Adriana e mais uma vez eu convido você para juntos, assentados, aprendermos aos pés de Jesus. Você já teve algum sonho frustrado? Ou você conseguiu realizar um sonho em que ele já tinha até sido esquecido lá no seu coração e de uma hora para outra você viu esse sonho sendo realizado e quando você menos esperava ele foi retirado de você, ele morreu. Você já teve aí algo que estava em suas mãos e que por algum motivo foi embora? Ou se você não teve, como você procederia ou como você procedeu quando você estava diante dessa situação? Seguindo aí a série Mulheres da Bíblia, hoje nós vamos falar de uma mulher que eu não sei nem o nome dela. Eu sei que ela era sunamita. E aí eu vou deixar um resumo aqui para você. Naquela época, Eliseu, o profeta de Deus, que profeta de Deus naquela época, ele representava, continua representando, ainda existem profetas de Deus, mas hoje, por causa de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Nós podemos realizar as nossas orações, nós podemos ofertar, aquilo que nós temos dentro de nós diante de Deus, e antigamente não era assim. Apenas os sacerdotes, eles podiam entrar na presença de Deus, e os profetas eram os representantes de Deus sobre a terra. Eles levavam o recado de Deus, e eles eram homens honrados por onde eles passavam, não é? As pessoas ficavam ali, quem acreditava em Deus ficava ansioso por ouvir a voz de Deus vindo através daquele profeta. Então lá no Velho Testamento a gente sabe que muitos objetos, muitas coisas que aconteciam ali eram simbólicas, né? Então hoje nós vamos trazer essa representação do simbólico para a nossa vida espiritual, através dessa mulher maravilhosa que era sunamita, e que eu não sei nem o nome dela, mas eu sei que passava em frente à casa dessa mulher o profeta de Deus. E ele tinha um moço que ajudava, que era aquele homem que ele ensinava, aquele homem que seguia ele onde ele ia, né? E ele andava com esse moço naquela época que se chamava Geazi. E esse profeta era Eliseu. Eliseu, então, sempre passava na porta da sunamita. E ela, então, resolveu insistir para que ele se alimentasse. Porque as pessoas não tinham essa forma de se conduzir hoje, de estar rapidinho em um lugar ou no outro, porque hoje nós temos aí o meio de transporte, né? Tudo se torna mais rápido. Naquela época eram as viagens, a maioria a pé, alguns ainda em cavalo, mas a maioria a pé. E aí eu te pergunto, aquele homem passava na porta daquela mulher e aquela mulher, ela insistia com ele para que ele comesse pão na casa dela. E aí todas as vezes que ele passava, ele ali se alimentava. Essa mulher, a palavra fala que ela sentiu que esse homem era um santo de Deus. E aí ela vai até o seu esposo e fala para o seu esposo assim, que ela gostaria que eles pudessem construir um quarto para esse profeta, para que todas as vezes que ele passasse, ele tivesse um lugar para repousar ali. E ela falou que ela gostaria que esse quarto fosse construído, e disse ela ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ela conseguiu entender que aquele homem era um homem de Deus, ele carregava a presença de Deus sobre a vida dele. E então ela fala assim com seu esposo: façamos-lhe um quarto pequeno junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E se há de ser que, vindo ele a nós, para si ali retirará. E essa mulher, então, ela teve a percepção de entender que aquele homem era um homem vindo da parte de Deus e que ele precisava de cuidados. Né? A viagem era longa, a viagem era cansativa. E aí, então, ela pediu ao seu esposo e o seu esposo construiu esse quarto para Eliseu. Todas as vezes que Eliseu passava por ali, ele entrava naquele quarto, ele tinha um lugar para repousar.
E agora, trazendo um pouquinho daquilo que eu falei que lá no Velho Testamento, antes de Cristo, muitas coisas ali eram simbólicas, porque Deus, ele falava, ele queria deixar uma mensagem através de objetos muitas vezes. E assim como no templo, Deus fala que ele queria uma mesa, que ele queria um vaso, e que tudo que ele, da forma que ele queria trazer uma mensagem até nós, da mesma forma, essa mulher foi usada para trazer uma mensagem simbólica para nós. Quando ela pediu ao seu marido que construísse o quarto de Eliseu no muro, o muro representa a proteção, a nossa divisão com o nosso vizinho, né? A gente mora, tem um muro que vai nos dividir do vizinho. Mas trazendo isso para a nossa vida espiritual, é aquilo que nos separa daquilo que não é de Deus e daquilo que é de Deus. Então, como esse homem, profeta, ele representava a presença de Deus, ela queria que essa presença de Deus estivesse na sua separação com aquilo que não é de Deus. Ela queria ter uma proteção de Deus ali na sua casa, ao mesmo tempo em que ela ajudava o profeta de Deus. Essa é a representação. E aí ela fala, vamos colocar ali para ele uma cama. A cama simboliza o descanso. Quando aquele homem passava, ele podia dormir. Esse descanso aí, trazendo para representar em nossa vida, é o nosso descanso diante de Deus. É quando a gente se retira no nosso quarto, no quarto da intimidade, no quarto onde está a presença de Deus, você descansa. E aí ela fala, vamos colocar uma mesa. A mesa representa a comunhão. Quando você está à mesa junto com a sua família, você está tendo comunhão. Quando você participa de uma ceia que você prepara com todo carinho, você está tendo comunhão. E ali naquela mesa era a comunhão, que aquele homem ele poderia se alimentar, mas trazendo para nós é a nossa comunhão, no nosso quarto, no nosso esconderijo com o Senhor. Você tem se alimentado? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem alimentado a sua alma ou você tem alimentado só o seu corpo? Porque o nosso corpo precisa de alimento, mas a nossa alma também precisa de alimento. E para nós termos essa comunhão com Deus, nós precisamos entender que nós temos que alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. E aí naquela mesa ela falou, vamos colocar então um candeeiro. O candeeiro, para ele, ia iluminar, não tinha iluminação, não tinha aí a luz elétrica naquela época, então ali tinha que ter um candeeiro com um azeite pegando fogo. Trazendo para nós hoje, nós colocamos na nossa comunhão com Deus, nós precisamos da presença de Deus, da luz de Deus sobre nossas vidas. E assim também nós precisamos do calor de Deus, do calor do Espírito Santo sobre a nossa vida. É o que o candeeiro simboliza para nós. E aí ela fala, e colocamos também uma cadeira. A cadeira, todas as vezes que Deus permitia que alguém dele chegasse a algum lugar, ele falava. Então, Débora se assentava aos pés da palmeira. A Esther se assentou na cadeira da rainha Vasti. José do Egito se assentou como governador do Egito. E assentar é quando nós estamos no nosso quarto com o Senhor. E naquele lugar de comunhão, onde nós temos a presença de Deus, onde nós temos a luz de Deus, nós temos comunhão com a sua palavra. Nós temos ali que descansar na sua palavra, descansar nas promessas, descansar em Deus, porque Deus fala conosco quando nós descansamos nele. Ao mesmo tempo, ele nos permite assentar. Ele nos traz uma cadeira de honra, uma cadeira de autoridade, aonde você assenta. E com tudo isso que você faz para Deus, ele delega sobre a sua vida a autoridade e ele te honra. A autoridade espiritual. E aí então, o quarto de Eliseu ficou pronto. Esse homem, todas as vezes que passava, ele podia se retirar e ter aquele lugar de descanso, podia se alimentar e podia desfrutar daquele presente que ele tinha recebido. E aí, como esse homem começa a passar ali todas as vezes, ele então começa a perguntar,
que eu posso fazer para ajudar essa mulher? O que eu posso fazer? Ela teve tanto zelo com a minha vida, o que nós, ele perguntando para Geazi, perguntando o que nós podemos fazer, Geazi, para poder fazer algo por essa mulher. E então, Geazi diz a Eliseu, lá no versículo 14, ela não tem filho, porque o seu marido já é velho. Então, Eliseu manda chamar essa mulher. Quando ela chega à porta, lá no versículo 16, ele fala assim, e ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás a um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Gente, essa mulher era uma mulher que ela tinha, o lado espiritual dela era de acordo com aquilo que Deus queria. Ela tinha ali o servir, ela amava o profeta, ela servia, ela sabia alimentar, ela sabia ser hospitaleira. Mas essa mulher, ela abafou um sonho de tal forma que quando o profeta, que representava a presença de Deus, que representava o próprio Deus, fala com ela, então daqui a certo tempo você terá um filho. Ela fala, não mintas para mim, porque ela já tinha perdido a esperança. Talvez você já perdeu a esperança de tanta coisa na nossa vida que a gente vai passando e vai deixando os sonhos morrerem, né? Talvez a gente vai deixando nesse tempo, mas aquilo não sai de dentro de nós. Às vezes a gente deixa de sonhar, mas aquela vontade, aquele anseio, mesmo que a gente pense não é mais para mim, aí foi nesse momento que Deus entregou para essa mulher aquele sonho que estava guardado. E ela teve medo de receber. Quantas vezes a gente já sonhou tanta coisa e em determinado momento que a gente vê que aquilo vai acontecer, a gente tem medo de receber aquilo que Deus está nos entregando. A gente é covarde. A gente fala, não, meu tempo já passou, não é mais para mim. Não, mas será? Eu não mereço tanto. Mas nós merecemos, porque nós somos filhos do Rei. Não merecemos pelas nossas atitudes. Se Deus está trazendo até nós, é porque Ele viu que Ele quer nos dar e que nós merecemos. Então, aquilo que o Senhor trouxer até você, você tem que agarrar. Mas aquela mulher, naquele momento, ela recebeu aquilo com tanto medo e cumpriu-se os tempos que Eliseu havia dito. Aí, aquela mulher deu à luz a um filho. E a palavra fala que o seu filho cresceu. E um dia, ele estava lá no meio da colheita com seu pai e ele começa a sentir uma forte dor de cabeça. E ele fala, pai, minha cabeça dói muito. E o pai então pega o seu filho, fala para o seu servo, fala assim, vá até minha casa, entregue meu filho à minha esposa, porque ele não está bem. Aí a palavra diz que aquela criança fica nos joelhos da sua mãe até o meio-dia e ele falece. Um sonho que ela não queria mais realizar por medo, aí ela viu esse sonho morrendo nos seus joelhos. Quantos sonhos nós vemos as pessoas gerarem e de repente esse sonho é retirado. Quantos sonhos nós mesmos deixamos de sonhar por medo e muitas vezes quando a gente tem a oportunidade desse sonho, esse sonho também é retirado de nós. Essa mulher então, gente, ela faz algo que me emociona. Essa mulher, ela pega o seu filho morto, ela não sai gritando, ela sobe com o seu filho até o quarto de Eliseu, Eliseu não estava ali, e ela coloca o seu filho na cama do descanso, aonde ela preparou para Eliseu. Ela sabia que aquele lugar era o lugar onde representava a presença do homem de Deus. E ela colocou o seu filho ali naquela cama, como sinal de eu descanso. E ela desceu e encontrou o seu marido, e ele não sabia que o filho dela tinha morrido, que o filho dele tinha morrido. Aí ela fala com ele assim, marido, manda-me preparar, um servo me preparar uma jumenta, para que me leve até o profeta. Aí ele estranha e fala, mas hoje não é sábado, não é dia de festa, não é dia do profeta estar ali ensinando para o povo, o que você vai fazer lá? Aí ela fala assim, manda que me prepare, e fala para ele, vai tudo bem. Ô gente, no meio de uma morte do filho, essa mulher, ela tem dentro dela
a força para descansar em Deus. E ela não sai gritando para todo mundo dizendo o que tinha acontecido. Ela fala para ele, vai tudo bem. Ela está indo agora ao encontro daquele que ela sabe que tem o poder de resolver os seus problemas. Então, essa mulher entra ali naquela carruagem, imagino eu, ou naquela carrocinha, mas ela coloca o seu filho lá dentro do quarto, escondidinho, não deixa ninguém saber que aquele sonho que tinha se tornado realidade havia morrido. Ela entra dentro daquela carrocinha ali e ela fala com o seu servo, vá e não pare. Quando ela vai chegando próximo ao lugar onde estava Eliseu, o seu moço, Geazi, grita, lá vem a mulher sunamita. Aí Eliseu diz, vá até ela, pergunta se ela vai bem, se o seu filho vai bem, se seu marido vai bem. Geazi chega e pergunta, mulher, você está bem? O seu marido está bem? Seu filho está bem? Ela fala, vai bem. Essa mulher, ela não está correndo ao encontro de quem não pode ajudá-la. Mesmo Geazi andando com o profeta de Deus, ele não tinha a autoridade do profeta de Deus. Muitas vezes, nós, quando temos um problema, nós corremos para alguém que a gente pensa que é a autoridade. Não é errado dividir os seus problemas, não é errado. Mas nós não podemos depositar a nossa fé, que aquela pessoa é ungida a tal ponto de Deus receber a oração dele e não receber a nossa. Nós temos esse acesso livre até a presença do Senhor. Então, quando você tem um problema, corra em direção daquele que pode solucionar os seus problemas. Corra para fazer com que aquele que ali representava a presença de Deus, mas hoje nós temos Jesus Cristo que intercede por nós. É no nome dele, nós vamos até o Pai através de Jesus Cristo. Nós oramos e o Espírito Santo intercede por nós e nós depositamos nas mãos daquele que pode trazer aquilo que está morto à vida. Aí Eliseu vira para aquela mulher e fala com ela, e ela, quando ela olha para Eliseu, ela cai nos pés de Eliseu. Quando Geazi perguntou, ela falou, vai bem, mas nos pés daquele que podia resolver, ela se entrega. Nós precisamos nos entregar nos pés daquele que tudo vê, nos pés daquele que tudo pode. Nós precisamos entender que nós temos acesso e que nós temos a liberdade para nos achegar até Ele. E Ele se alegra disso. E Geazi tenta então tirar aquela mulher dos pés de Eliseu e ele fala, deixa, ela está amargurada. Ninguém te tira dos pés do Senhor. Ele não deixa. Ele deixa você nos pés dele, chorando, porque Ele sabe do que pode acontecer. Ele sabe que Ele tem a cura para cada um de nós. Ele tem poder e Ele traz a cura, Ele traz a paz, Ele traz a alegria. Então, quando aquela mulher começa a chorar, Eliseu fala assim, deixa, Deus ainda não me revelou o que ela tem, mas ela está muito amargurada. E aí então, aquela mulher com muita ousadia, olha para Eliseu e fala, acaso eu te pedi um filho? Eu te pedi um filho. Ela já estava com aquela dor tão cicatrizada dentro dela que ela não tinha nem força mais para pedir. E aí de repente o sonho dela é realizado. E aí o sonho dela morre. Mas não. Ela colocou aquele sonho que aparentemente estava morto na cama e colocou no descanso de Deus. Ninguém sabia. Ela passou pelo marido, ela passou por Geazi e eles não souberam. Talvez se fosse nós, a gente estaria gritando e a vizinhança toda estava ouvindo, não é? E essa mulher teve o domínio próprio e ela teve a espiritualidade de entender que ela tinha que ir aos pés daquele que podia resolver. Hoje nós não nos colocamos aos pés de ninguém para adorar, aos pés de ninguém para clamar. Nós podemos colocar aos pés para nos servir, para servir essas pessoas, mas não para adorar. Porque hoje nós sabemos que somente Deus é digno de adoração. Só Ele é digno de ser adorado e só Ele tem poder para receber e para trazer para nós a resposta daquele problema que a gente está ali com Ele naquele momento. Então, Eliseu vira para Geazi e fala, vai,
corre, pega o bordão, vai correndo, não para ninguém. Pega o bordão e toca na cabeça da criança. Geazi sai correndo e a mulher se agarra em Eliseu e fala: eu não saio daqui se não for com você. É você estar nos pés do Senhor e falando: Deus, eu não te largo. Eu não te largo porque o Senhor é o Deus da solução. Eu não sei o que você está vivendo nesse momento. Eu não sei qual o seu sonho foi destruído. Eu não sei se é o seu casamento, não sei se é o seu trabalho, não sei se é o seu ministério, se é a sua vida profissional, se é a sua vida espiritual. Eu não sei se é a sua família. Eu não sei se a sua alegria foi embora. Mas eu sei que se você se agarrar naquele que pode, e que é o único que pode trazer essa transformação de dentro para fora, de te fazer confiar, de te fazer descansar, de te fazer ter paz em meio à guerra, eu tenho certeza que a paz que vem dele você vai receber. E o sonho ressuscitado, sendo da vontade dele, você também pode receber. E aí então, Geazi vai e volta e fala: Eliseu, nada aconteceu. O menino não viveu, ele está morto. Mas Eliseu continua no seu caminho. Chega na casa daquela mulher, Eliseu entra e vai direto para o seu quarto. Chega ali, ele deita em cima da criança. Primeiro ele ora, depois ele deita em cima da criança. Ele direciona olhos nos olhos, boca na boca, mão na mão. Olhos nos olhos. Quando você já não tem mais visão, vem a presença de Deus e coloca em você. Ressuscita a sua visão. Ele ressuscita a sua forma de ver, a sua forma de enxergar. Quando você tem ali a presença da boca de Deus na sua boca, você vai ter na sua inspiração de vida palavras de bênção. Não virá mais sobre a sua boca palavras de maldição. Você vai ressuscitar para trazer vida. Quando ele coloca a mão na mão, é como você deixando a obra que não vem de Deus, que já estava morta. E agora você vai ter uma obra cheia da presença, da mão de Deus, uma obra que edifica, uma obra que ajuda o próximo, uma obra que é uma obra eterna. Quando Eliseu faz isso, a palavra de Deus fala que a criança começa a aquecer. O seu corpo começa a aquecer. Eliseu sai do quarto, dá uma volta pela casa, entra novamente naquele quarto e novamente ele deita sobre a criança. De repente a criança dá 7 espirros e abre os seus olhos. Esse versículo eu vou ler para você. No versículo de número 36, Eliseu vai até a mulher e ele fala assim: então chamou Eliseu a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele e disse ele: toma o teu filho. Quando nós entregamos para Deus nos trazer um novo tempo, com nova visão, com nova forma de ver as coisas, quando nós temos a oportunidade de ver a palavra de Deus em nossos lábios, ressuscitando, porque às vezes você só fala para você mesmo palavras de maldição, palavras que trazem morte para você. Às vezes você não se vê como você deve se ver. Valorosa, filha de Deus, mulher que é agraciada, que é virtuosa, cheia de força, cheia de futuro. Muitas vezes você está presa ainda lá no seu passado, você está amargurada. Mas quando você entrega a sua visão, quando você entrega a sua boca, quando você entrega as obras das suas mãos para o Senhor, Ele ressuscita em você algo que estava morto. Aí, simbolicamente ali, aquilo aconteceu, mas trazendo para nós hoje, em nós o que está morto, em nós o que precisa de vida. Será que quando Ele falou, toma teu filho, como se Ele dissesse, seu filho vive, no lugar de toma o teu filho, eu posso te falar, toma a tua alegria, toma a tua vida, toma a sua vida ministerial, toma a sua paz, toma
a sua família, toma o seu casamento, toma seus filhos, toma de volta a vida que Deus quer para você. E então, essa mulher, no 37, e veio a ela, e ela se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Gente, ela se inclinou 2 vezes. A primeira vez, ela se inclinou para chorar e para ter ousadia de falar: eu não saio daqui se você não for comigo. A segunda vez, ela se inclinou para agradecer, porque ela sabia, ela confiava, sabe? Às vezes, nós mulheres principalmente temos o hábito de sermos muito frágeis, e nessa fragilidade a gente quer demonstrar para todo mundo a nossa dor. A gente sai gritando para todo mundo, conta para um, conta para o outro, conta para o outro. Mas sabe, você pode dividir com alguém, com certeza, não é errado. Mas quando você deposita sua confiança primeiramente em Deus, Deus se alegra com isso. Geazi foi até aquela casa, tocou, pegou o bordão e colocou na cabeça do menino. E ele voltou para casa e o menino continuava morto. A autoridade não estava sobre ele. A autoridade estava sobre Eliseu. Não foi Geazi que deu a promessa, foi Eliseu. Assim como não é o homem que faz algo por nós, mas é Deus. A autoridade está em Deus, através do nome de Jesus. Essa é a autoridade de Deus para a nossa vida. Sabe, nós precisamos aprender a entregar nas mãos daquele que pode ressuscitar sonhos que já estão mortos, ressuscitar projetos que já estão mortos. E Ele, eu tenho certeza, que através da sua atitude, Deus pode fazer coisas grandiosas, mudando a sua forma de pensar, mudando a sua visão, mudando os seus lábios e as obras das suas mãos. Eu coloquei aqui algumas características dessa mulher, que no início era uma mulher sem esperança. Já havia passado o tempo dela. Depois, ela se viu uma mulher com mais esperança do que qualquer outra pessoa. Mas era uma mulher que amava a Deus, que ela servia ao próximo, ela sabia ser hospitaleira. Era uma mulher que tinha domínio próprio, que no meio da sua dor, ela: oi, como é que vai? Ai, meu filho morreu, ele está em cima da cama, vocês precisam fazer alguma coisa pelo meu filho. Não, vai tudo bem. Fala somente com aquele que pode te ajudar. Divide com aqueles que estão em oração junto com você, mas não sai contando suas dores para todo mundo. Não sai contando sua frustração para todo mundo, porque mais peso você vai ter, sabe? Coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor, porque Ele pode resolver. Essa mulher, ela sabia quem podia ressuscitar o seu filho. Essa mulher, ela tinha ousadia. Ela falou: acaso eu te pedi? Eu não te pedi um filho. Ela tinha ousadia para se chegar até o profeta. Geazi tentou tirar ela dos pés do Senhor. Você precisa ter ousadia para chegar até os pés de Deus. Através de Jesus Cristo, nas suas orações, na sua entrega, através do Espírito Santo de Deus. Seja ousado em Deus, porque Ele está em nós e Ele pode todas as coisas. E aquilo que Ele apraz, porque a gente vê o hoje, Ele vê o eterno, Ele vê o amanhã, Ele vê tudo o que pode acontecer através das nossas atitudes, Ele vê o que é bom para nós e o que não é. E essa mulher não era murmuradora, ela tinha controle emocional e ela era submissa. Ela não saiu de casa escondidinha do marido, o marido não sabia que o filho tinha morrido. Ela não quis apavorar o marido, mas ela pediu: marido, vamos fazer um quarto? Ele fez o quarto. Marido, manda preparar para mim que eu estou indo lá, mas está tudo bem. Ele mandou com que o seu moço levasse ela até Eliseu. E principalmente, essa mulher era uma mulher de fé. Ela respondia: vai tudo bem.
Será que você consegue responder vai tudo bem no meio da crise? Será que você consegue transmitir paz quando as coisas não estão bem na sua vida? Ou você é daquelas pessoas que quando você não está bem, você não consegue nem cumprimentar o outro com um sorriso? Você acha que a sua dor, todo mundo tem o direito de saber que você está com aquele momento de dor e você passa simplesmente e finge que não vê uma pessoa porque você não está no dia bom? Não é assim que Deus quer que a gente esteja. Você tem o direito de chorar, você tem o direito de olhar pela sua dor, mas você não precisa sair demonstrando a sua dor para quem não pode resolver nada para você. Essa mulher, ela tinha tanta fé que eu vou terminar com o livro de Hebreus 11:1. O que é a fé? A fé é o firme fundamento, firme, não é que vacila. Ah, será? Ai, mas será que Deus vai fazer? Ai, não sei, não estou acreditando. Não, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quando ela saiu da casa dela, ela estava esperando que o seu filho voltasse à vida, porque para ela estava tudo bem. E ao mesmo tempo, a fé é a prova das coisas que não se veem. Ela já está pronta aqui em você de tal forma que você não vê, mas você já consegue imaginar. Eu imagino essa mulher já imaginando ela pegar o seu filho no colo, abraçar o seu filho, ficar ali com ele quietinha, porque ela sabia, quando ela colocou o seu filho deitado na cama, ela sabia que ela estava naquele momento de descanso. Eu descanso na palavra, eu descanso na confiança que eu tenho em meu Deus. Que você tenha fé, que você consiga entender que existe um mediador entre nós e o Pai, Jesus Cristo, o Filho. Só Ele pode fazer com que a sua oração seja ouvida, porque é através do nome de Jesus. Não se achegue a outro. Não ache que homens vão resolver os seus problemas. Não. Viva uma vida com Deus. Deixa Deus trabalhar dentro de você, através de você. Eu espero que com essa palavra você tenha sido edificado. Eu não sei se eu consegui transmitir da forma que foi transmitida no meu coração, mas eu espero, porque a palavra de Deus, ela é vida, e ela é vida, e ela é vida em abundância, porque ela traz algo diferente dentro de nós, sabe? E em nome de Jesus Cristo, eu te peço, compartilhe essa palavra, leve essa palavra para as pessoas que estão feridas, que nesse momento não sabem como estar convivendo no meio de um problema, como devem se comportar no meio desse problema, como a fé delas tem que ser tocadas no meio desse problema e como elas devem confiar somente em Deus. Que Jesus abençoe sua casa, abençoe sua família. Eu te agradeço por mais uma vez estar aqui me ouvindo e deixo para você aí esse vídeo e peço a você que ainda não viu, temos muitos outros vídeos lá da série Mulheres da Bíblia e alguns outros vídeos também que podem edificar a sua vida. Fica na paz, Jesus Cristo te abençoe poderosamente. Um beijo para você.